Boa noite, meus amigos. Bem-vindos à nossa live das quintas-feiras. Essa semana vamos voltar àquele nosso projeto Mais Jovem no Ano que Vem. Está tratando atualmente do processo de manutenção da perda de peso. Nós já fizemos durante a pandemia, a partir do 2020, final de 2020, começo de 2021, fizemos várias lives, quase 2 anos, né, semanalmente, sobre a minha experiência, né, como médico, como paciente, de ter perdido em torno de 50 quilos ao longo de 10 a 12 anos. E falei muito sobre os meus erros, né, como médico, mesmo como paciente, erros de conduta de dieta, erros de medicamentos que eu cometi durante a vida, toda uma vida inteira lutando contra a obesidade. Então, agora nós estamos falando quando temos uma pausa dos nossos encontros com o clínico, né, os doenças e distúrbios e sintomas mais comuns que levam o paciente ao consultório ou à emergência médica. Uma vez cada mês ou 2 meses, voltamos ao aspecto da perda de peso, principalmente no tema da manutenção, que é a coisa mais difícil, né, porque perder peso qualquer um consegue perder, nem que seja durante 3, 4, 5 semanas, atingir um peso próximo do ideal. Manutenção da perda de peso aqui é o gargalo, a dificuldade que todos nós temos. Normalmente, se você é brevilíneo e tem tendência para engordar, como eu sempre tive, e como os brevilíneos têm. Mais explicação sobre isso está naquelas lives anteriores, que estão postadas no Instagram e no Facebook. Agora, apesar de serem 2 anos de lives, né, eu devo dizer que são 5 a 10 minutos no máximo, então, apesar de ser muito tempo, mas muito longo o período, as lives são muito curtas. Então, mas não vão pensando que vocês vão encontrar nenhuma pílula mágica, nada de novo, nenhum processo mágico, nem nenhuma dieta maravilhosa, dieta inovatória, né? Não tem nada disso. Mas eu acho que se você tem esse problema, vale a pena dar uma conferida lá. Então, o que aconteceu há 27 anos atrás, quase 28, quando eu completei 50 anos, e subi na balança, eu estava pesando meus 131 quilos, peso máximo que eu alcancei na vida, nunca tinha chegado a isso. E então estava apresentando uma série de problemas físicos de saúde como consequência dessa obesidade mórbida, né? Nós chamamos mórbida a obesidade quando ela produz doença. Então, se você tem uma doença que é causada ou agravada por uma obesidade muito intensa que você está tendo, está mostrando, então a obesidade sua chama de obesidade mórbida. O termo mórbida é por conta disso. E na ocasião, eu fiz uma lista, que eu não sei onde que eu coloquei, tentei achar para essa live, mas me lembrei de algumas, uma lista de mais de 15 condições patológicas, de morbidades, de doenças, de sintomas, né, causadas pela obesidade. Eu lembrei de pelo menos umas 10 que eu vou falar aqui, só para vocês terem ideia de como é que estava o meu estado físico naquela ocasião. A primeira delas, uma fadiga permanente, sempre cansado, acordava cansado, não tinha, o sono não era reparador, cansaço durante o dia, cochilava durante algumas consultas, qualquer esforço que fazia, que só cansado, mesmo se não fizesse nada, continuava cansado, né? A apneia do sono, que é associada ao ronco, né, que é uma distúrbio grave associado à obesidade, homens acima de 50 anos, 45, 50 anos, né, que a pessoa ronca muito, respira mal à noite, vai produzir uma série de sintomas, inclusive parada cardíaca, arritmias e morte durante o sono. Que para tratar essa apneia do sono, na ocasião, eu tive que me submeter a única cirurgia que eu fiz, que é uma uvulofaringoplastia, fiz uma limpeza nasal com desvio de septo, tirei as amígdalas, o pilar anterior, fiz aquela goela de lobo para o ar poder passar, para respirar melhor, e você vê a que ponto a coisa chegou, né? Depois, hipertensão arterial. A hipertensão é agravada pela obesidade e causada pela apneia do sono. A apneia do sono é uma das causas de hipertensão secundária. Você trata a apneia, a hipertensão cura, você não precisa tratar mais a hipertensão. Diabetes químico, quer dizer, aquele pré-diabetes que você tem uma glicose abaixo de 126 em jejum, e mais que depois que come você tem uma subida grande da glicose, e é um caminho péssimo para você, um caminho para afetar o risco cardiovascular, o sistema renal,
cerebral e tudo mais. Esteatose hepática, que é o acúmulo de gorduras no fígado por conta da obesidade, de excesso de caloria que você tem, além de ficar lá no tecido gorduroso, uma parte vai se depositar em forma de glicogênio, que são polímeros de várias moléculas de glicose, e vai ficar acumulado ali, às vezes atrapalhando a função hepática, causando insuficiência hepática, cirrose, uma série de problemas sérios, né? Refluxo gastroesofágico, barriga muito grande, come muito à noite, vai dormir, a pressão do abdômen faz pressão contra o estômago, o bolo alimentar, o suco gástrico, refluxo esôfago, você acorda com azia, sensação de engasgo, de sufocamento, tem que sentar na cama, pode produzir até uma aspiração de líquido gástrico para o pulmão, causando uma pneumonia, chamada de aspiração, que pode ser muito grave. Lombalgia, dor lombar, estenose do canal lombar, para quem não sabe o que é isso, já ouvi falar em hérnia de disco, que é o sintoma mais ou menos comum da coluna, né? Como se fossem umas 3 hérnias de discos numa pessoa só, estenose do canal lombar, com muita dor lombar irradiada para a perna, dificuldade de ficar de pé, dificuldade de caminhar, aumento de triglicerídeos, que aumenta o risco cardiovascular e muito, né? É uma gordura de baixa densidade. O aumento do colesterol vai para o mesmo caminho, aumenta o risco cardiovascular, de AVC, de derrame cerebral. Falta de ar aos esforços, sabe? Você vai mover 130 quilos, se for subir uma escada, for fazer uma caminhada maior, subir uma rampa, começa a ter falta de ar, por realmente dificuldade, insuficiência do coração, mandar sangue para todo aquele tecido, e começa a faltar o ar, porque você não consegue oxigenar todos os órgãos com esse peso todo, né? Essas são então apenas algumas que eu me lembrei e coloquei aqui na lista. E então, tinha que tomar uma decisão, né? Se tivesse continuado, você não estava aqui certamente para falar com vocês, eu já tinha ido embora há muito tempo, partido desse mundo, com alguma complicação. E não quero falar sobre como é que foi que eu perdi peso. Isso aí, quem quiser, tiver curiosidade, pode ir lá nas minhas postagens e ouvir, são 5 minutos cada live, e os erros todos que eu fiz, enfim, serve de exemplo, de testemunho para ajudar as pessoas que precisam disso. Mas sim, eu quero falar hoje sobre a diferença, né? Então, depois de, em torno de 12 anos depois, eu estou pesando, quer dizer, cheguei aos 81 quilos e estou mantendo em torno disso, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas em torno de 81 quilos. Então, de 131 para 81, são 50 quilos. Não fiz cirurgia bariátrica, não usei o Zempic, no Monjaro nem existia na época, né? Nenhum desses medicamentos, canetas emagrecedoras. E não que eu seja contra, eu sempre digo isso, até prescrevo para alguns pacientes que têm indicação, que querem tomar, que podem tomar, né? Sempre com indicação médica. Mas no meu caso eu decidi fazer de uma maneira clássica, né? Básica, e aumentando os exercícios, fazer uma dieta orientada por nutricionista, né? E comendo menos à noite. A chave importante, a mudança, comer após as 6 horas, comer muito pouco. E não comer muito tarde, né? Tudo que você come à noite a mais, você aproveita muito mais do que você come de manhã na hora do almoço. Já está provado isso. Mas então vamos voltar. Então, o que acontece se vocês passam de 131 para 81 quilos? Você tem uma melhora incrível do seu aspecto objetivo, como as pessoas te veem. Sim, lógico, você está com muito peso, você perde peso, você parece mais jovem, já parece mais saudável. Por isso que eu chamei o meu projeto Mais Jovem no ano que vem. Todo mundo que está muito obeso, que faz uma dieta, que perde peso, que faz exercício, começa a perder mais do que 10, 15% do que ele precisa perder, do peso corporal, vai se sentir e vai parecer mais jovem, né? Agora, o aspecto subjetivo, como eu venho me sentindo e como as pessoas podem vir a se sentir, né? Que é testemunho de muitas pessoas que perderam peso, da maneira que fosse, enfim, tem vários métodos para perder peso. Então, o bem-estar subjetivo, que é isso que você sente, né? Você tem uma disposição incrível, acorda com a disposição, dorme melhor, né? O sono fica muito melhor de qualidade, né? A minha apneia do sono curou. Eu usava o CPAP, que é aquela máquina que você usa com pressão positiva, o ar comprimido sobre uma máscara nasal. Eles tinham um astronauta dormindo à noite, tinha que carregar para tudo quanto é canto, quando viajava, quando, enfim, saía da cidade, saía do país.
uma tralha, né, para carregar. Hoje é menorzinho, mas quando, no início, nos anos 90, era uma tralha enorme, era quase uma mala a mais que você tinha que levar em viagem. E fiz a polissonografia, que minha pneumonia não era grave, tanto que eu tive que fazer cirurgia, senão eu ia morrer dormindo. A cirurgia foi em 2000, foi no ano 2000. E o que aconteceu então? Eu fiz uma polissonografia logo depois que eu perdi peso e fiz uma outra agora no ano passado. Não tem mais a apneia do sono, não tem, ronco um pouco ainda, porque eu sempre ronquei a vida inteira, mas não daquele jeito que a minha mulher me pedia para eu trocar de quarto, eu aguentava dormir do meu lado, nem ninguém aguentava dormir perto de mim, que era uma sonoridade incrível, né, terrível. Né? O diabetes desapareceu, o químico, não tem mais problema, a pressão alta voltou ao normal, sem remédio, tudo sem remédio, tudo só com mudança do estilo de vida. Os triglicerídeos normalizaram, a estetose hepática subiu. A última ultrassonografia que eu fiz no final do ano passado, 2025, não tinha mais gordura no fígado, tinha uma densidade normal. Tudo isso sem remédio, volto a dizer. O risco cardiovascular caiu, porque daquele estado que eu estava, o risco de ter um infarto a qualquer momento, um AVC, um derrame era muito grande. Caiu violentamente. E então resta aquela coisa, como é que você vai manter isso aí? Né? Tem vários truques para manter, tem vários livros, dicas de dieta, de endocrinologista, de nutricionista, de nutrólogo, né? Mas eu queria falar sobre, final para terminar, para não ficar muito longo, falar sobre um aspecto que para mim foi muito importante. Acho que vou pesquisar com os pacientes que perdem peso para ver até qual é o percentual dessa sensação. Acredito que seja alto. O prazer de você se sentir bem com você mesmo, tanto física quanto mentalmente, quanto espiritualmente, quanto mentalmente, enfim. Socialmente também, se sente melhor socialmente, não tenho dúvida. O que parece ser a chave, assim, o truque, não um truque, mas um fato que pode ajudar e muito você, a sua manutenção, né? Quando o seu prazer de se sentir bem, como você está, como eu falei, física, mentalmente, socialmente, espiritualmente, etc. e tal, esse prazer for maior que o prazer de comer. Porque você se sente tão bem no estado que você está, que você, quando vai começar a querer escorregar, sentar o pé na jaca, você tem que pensar duas vezes. Um truque que eu usei durante 5 ou 6 anos, que eu recomendo para quem tem dificuldade de manter o peso, ou para perder peso, né? Pega uma foto quando você está bem gordo, bota na porta da geladeira, isso eu fiz durante uns 5 ou 6 anos. Toda vez que você for atacar a geladeira de noite, a hora que você chegar em casa, você vai ver a foto e vai dar uma pensada 2 vezes. Muitas vezes eu fechei a porta da geladeira e não comi nada, ou comi 1/10 do que eu pensava em comer quando fui abrir a porta. Evidentemente que ninguém guarda foto quando você está muito gordo. Eu não tenho nenhuma foto com 131 quilos, mas tinha uma com 125 quando comecei a perder um pouquinho. E essa foto eu botei lá. E depois tem uma foto com 115, depois uma foto com em torno de 81, 82 quilos. Quem quiser ver, está postado nas fotos lá do Instagram, pode ver lá que tem a foto das 3 ou 4 fases. Então, tudo isso aqui que a gente falou, eu compartilho com vocês toda a dificuldade que se tem para perder peso e manter o perda de peso. Não estou batendo no peito, nem fazendo proselitismo que eu consegui, etc. e tal, não é nada disso. É apenas a gente tentar, à luz da ciência, à luz do bom senso e à luz de algumas atividades e truques que você pode lançar a mão dentro com boa orientação médica, sempre com orientação médica, não faça na sua cabeça nada, para você não se prejudicar. Você possa realmente atingir e manter essa perda de peso, que vai te trazer muita recompensa física, social, e você vai se sentir muito bem recompensado, né, por tudo isso que você fez e você vem fazendo. Então vamos ficar por aqui. Acho que eu me alonguei muito hoje, eu não gosto de passar muito dos 7, 10 minutos. Segunda, um bom feriado para vocês todos. Amanhã, dia 1º de maio, dia do trabalho.
Na semana que vem voltamos ao Encontros com o Clínico Geral, com o tema de consultório que vai ser, vou projetar a chamada na segunda-feira, para vocês ficarem sabendo. Um grande abraço para todos. Se tiverem interesse que seja falado de algum assunto especial, algum tema, se tem interesse, tem necessidade pessoal de saber, pode mandar um WhatsApp, mandar alguma mensagem aqui mesmo pela rede social que a gente faz. Lembrando que eu não dou nenhum tratamento, não dou nada, quer dizer, a única coisa que eu faço é orientar as pessoas a procurar o seu médico, mas, enfim, estimulando dentro de um processo de experiência de 55 anos de prática clínica, que as pessoas façam a coisa pela maneira certa. Não tem truque, não tem mágica, mas tem solução. Bom, um grande abraço para todos, até a semana que vem.